Fala pessoal, meu nome é Maquele, eu sou aluna do segundo período de Processos Químicos na UTFPR e eu vou apresentar para vocês neste vídeo, nunca fiz vídeo, mas eu vou apresentar para vocês, uma revisão sobre o momento angular. Eu utilizei o livro de Halliday, que fala sobre fundamentos da mecânica. Esse aqui eu vou mostrar para vocês. Capítulo 11. Não sei se vocês estão vendo, que eu tô na janela gravando para ter uma qualidade melhor. E a gente vai falar sobre rolagem, forças e energia cinética de rolagem, momento angular, segunda lei de Newton e outros demais temas que eu vou falando nesse vídeo para vocês. Vamos entender então o conceito de rolamento. O rolamento, ele ocorre quando um corpo roda, gira, no caso roda ou gira, por exemplo, como uma esfera, uma bola, uma roda, e ao mesmo tempo que ela gira, ela acaba se deslocando. E se ele rola, tem que ser sem escorregar no caso. Dizemos que é o rolamento puro ou o rolamento sem deslizamento. Então, a gente vai começar a falar sobre a condição de rolamento. Para que haja o rolamento puro, que ele seja puro, a gente precisa que a sua velocidade do ponto de contato seja zero, seja nula. Por exemplo, a gente tem aqui o livro, vou usar de exemplo. Imagina que a gente tem o livro e isso seja uma bola. Assim. A velocidade do livro ali, no caso, deve ser zero, é o chão, onde a esfera, a bola roda. Eu vou mostrar um exemplo para vocês depois. Isso significa que a velocidade do centro de massa, o raio e a velocidade angular estão relacionadas a essa fórmula aqui, que eu vou colocar para vocês. Que seria VCM igual a raio vezes o ômega. No caso, o VCM é centro de massa, né, como eu disse, o R é raio e o ômega é a velocidade angular. Ou seja, a velocidade com que o objeto avança depende diretamente do quanto ele gira. Então, a energia do rolamento. Durante o rolamento, o objeto ele tem dois tipos de energia cinética. O de translação, porque ele se move para frente, e o de rotação, porque ele roda em volta do seu próprio eixo. A energia total é K igual a 1/2 vezes a massa, vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, mais 1/2 vezes I, que é o momento inércia, e o ômega ao quadrado, que no caso seria a velocidade angular. Um exemplo clássico é uma bola rolando sobre uma rampa, né? Ela acelera porque a gravidade, 9,8, a nossa gravidade da Terra, faz com que ela role. O atrito acaba garantindo que não haja o escorregamento, como eu disse anteriormente. A energia potencial acaba se transformando na energia cinética, por causa da translação e da rotação. Resumindo brevemente, o rolamento ele combina com translação e rotação. Ele sempre vai depender do atrito estático. A sua energia é a soma desses dois tipos de movimento, que acaba sendo fundamental em várias situações no nosso dia a dia, na engenharia, na física. E eu espero muito que vocês tenham entendido bastante sobre o rolamento. Voltei, pessoal, para continuar falando sobre a força, porque anteriormente a gente acabou falando de energia cinética do rolamento. Então, tipo assim, faltou falar da força. Para que o objeto possa começar a rolar e continue rolando sem escorregar, é necessário o atrito estático, que eu também falei anteriormente.
Esse atrito, ele permite o giro, que ocorra o giro, né? Mas diferente do atrito cinético, ele não se dissipa a energia. Ou seja, não há perda de energia por calor nesse processo. Por isso podemos dizer que o atrito estático, ele ajuda no rolamento sem atrapalhar. Corpo rígido em rotação. Para um corpo rígido girando ao redor de um eixo fixo, tipo assim, aqui é o eixo fixo e o corpo está girando. O momento angular é dado por L igual a I, que é inércia, e o alfa, que é velocidade angular. A gente vai utilizar o exemplo, uma esfera descendo uma rampa inclinada, novamente. O peso que faz a esfera descer e o atrito faz ela rolar. A força resultante é um componente do peso ao longo da rampa. Tipo assim, ajustado pelo efeito de giro. Digamos que eu tenho uma rampa e a esfera desce. Antes a gente tinha assim, que é uma bola rolando. Agora a gente tem uma rampa. E aqui tem uma esfera rolando. Aí, como parte da energia potencial se transforma em energia de rotação, a aceleração da esfera é menor do que a do objeto que apenas desliza, tipo só escorrega. No rolamento sem deslizamento, temos a translação e a rotação juntas. Com isso, a energia cinética acaba sendo a soma das duas, e com tudo isso só é possível graças ao atrito estático, que atua sem gastar a energia do corpo. Esse conceito é essencial em várias áreas. Assim a gente consegue entender. O que seria o momento angular? O nosso próximo tema. Então, o momento angular é o equivalente rotacional da quantidade de movimento. Isso quer dizer o quê? Ela mede quanto tempo o corpo está girando e o quanto é difícil parar o corpo girando. Para um ponto material, o momento angular dado por L em relação a um ponto é definido por... Aqui eu vou colocar para vocês bem aqui a equação, que vai ser L igual a R vezes P, aonde R é o vetor de posição em relação ao ponto de referência, o P é a quantidade de movimento e o L, como eu disse antes, momento angular. Lei de conservação do momento angular. Uma das partes mais importantes é a lei da conservação do momento angular. Ela diz que se uma força externa, como o torque, atuar sobre o sistema, o momento angular total se conserva, ou seja, L inicial igual a L final. Isso explica porque uma patinadora ela gira mais rápido quando ela fecha os braços, ela reduz o momento inércia. Então a velocidade angular acaba aumentando para manter a constante. Acabamos também falando sobre o torque e o momento angular. Tipo, o que os dois têm a ver junto? O momento angular, ele tá ligado ao torque, que é uma força rotacional. É uma relação parecida com a segunda lei de Newton. Ou seja, o torque acaba sendo uma taxa de variação do momento angular. Resumidamente dizendo, o momento angular mede o movimento de rotação, se conserva na ausência do torque externo, está diretamente ligado à velocidade angular e ao momento inércia. Com esse conceito, a gente pode entender os giros, as órbitas e muitos fenômenos que acontecem na natureza por si só. Já a segunda lei de Newton, a gente acaba utilizando ela, nas rotações, para a gente poder entender os objetos que giram. Entender como é que funciona e tudo mais. Para isso, a gente acaba precisando entender a primeira
que no caso é a segunda lei de Newton, né? Para movimento linear, aonde F é resultante igual a m, que é massa, vezes a aceleração. Ou seja, uma força resultante causa uma aceleração em um corpo com a massa m. Então vamos lá. A segunda lei de Newton para as rotações. No caso da rotação, a força vai ser substituída pelo torque e a aceleração linear pela aceleração angular, que seria torque resultante igual I vezes alfa, aonde I é o momento inércia e o alfa é a aceleração angular e torque é resultante. Voltamos a explicar novamente o que é torque. O torque é a tendência de uma força a causar rotação. Ela depende da força aplicada e da distância do eixo de rotação, que vai ser, no caso, torque igual a R vezes F e o seno. Onde o R é a distância entre o ponto e a aplicação da força e o eixo. F é força e o seno, no caso, vai ser o ângulo entre os vetores R e F. Lembrando, pessoal, que eu vou dar os exemplos que eu estou dando no final do vídeo, mostrando de forma prática. E eu só tô falando agora pra gente poder entender um pouco melhor. Continuando, eu vou dar um exemplo sobre o torque. Imagine uma porta, quanto mais, longe da dobradiça você empurra, maior vai ser o torque. Se você aplica o mesmo esforço perto da dobradiça, quase não conseguirá girar a porta. Isso mostra como que o torque depende da distância. Podemos aplicar a lei como uma força que acelera um corpo em linha reta. Um torque acelera um corpo em rotação. O momento inércia, ele acaba funcionando como massa rotacional. Quanto maior o momento de inércia, mais difícil é mudar o movimento de rotação. Então, segundo a lei de Newton para as rotações, nos mostra como o torque provoca aceleração angular e como a distribuição de massa influencia esse movimento. Esse princípio é essencial para entender as engrenagens, rodas, motores e até movimentos planetários, como o sistema solar. Processão do giroscópio. O que é um giroscópio? Então, o giroscópio ele é um objeto que tem um disco que ele gira rapidamente em redor do seu próprio eixo. Quando você tenta mudar a direção do eixo, ele acaba não se inclina, como um objeto comum. Ele reage surpreendentemente, realizando um movimento chamado precessão. Então, eu vou explicar também o que é a precessão para a gente conseguir compreender o que é a precessão do giroscópio. A precessão ela é um movimento lento de rotação do eixo de um corpo, em rotação ao redor de um eixo vertical. Em vez de cair o eixo do giroscópio, ele descreve um círculo no espaço. Isso é precessão, assim. Por que acontece a precessão? A causa disso é devido ao momento angular, onde ele acaba pegando uma força externa, como o peso, por exemplo, e acaba tentando inclinar o eixo e aplicando o torque, assim. Mas esse torque, ele não muda, imediatamente a direção do eixo. Ela muda a direção do momento angular. Como resultado, o eixo começa a girar em torno de um novo eixo. E é isso que é o movimento de precessão. Aqui, o meu cotovelo, ele vai ser o eixo, aqui, né? Aí, quando eu faço assim, ele tá girando aqui em torno de um novo eixo.
entendeu? Então, a fórmula de processão, ela acaba sendo dada através do ômega, igual a massa vezes gravidade, vezes a distância do centro de massa, que a gente vai utilizar o R, o I dividido por I, no caso, que é o momento de inércia do giroscópio, e o ômega, que é a velocidade de rotação do disco. Vou deixar aqui para vocês a fórmula. Ou seja, quanto mais rápido o disco gira, mais estável ele fica e mais lenta é a precessão. A gente acaba podendo ver a precessão, tipo assim, não apenas em brinquedos e experimentos em laboratórios. Ela está presente no funcionamento de bulas, giroscópicas, como em avião, satélite, até mesmo no movimento da Terra. O eixo da Terra também sofre uma precessão lenta, quando ele vai girando. Então, para a gente finalizar, resumindo, o movimento de precessão ele é causado por torque, que atua sobre um momento angular de um corpo em rotação. Em vez de cair, o giroscópio ele gira em torno de um eixo perpendicular. E isso que o torna tão especial e tão útil nos sistemas de navegações e orientação. Vou deixar para vocês agora, a seguir, os exemplos sobre cada tema. Tipo, vai ser tudo em ordem. 1, 2, 3. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um excelente dia e uma ótima semana. E esse foi o meu trabalho. Muito obrigada! O que seria um momento angular? Esse café ela tá